Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Vamos fazer essa leitura se tornar mais praticante na nossa vida neste dia. Porque ler muitas vezes passa batida, a gente só lê. Mas vamos ler e praticar esta leitura no dia de hoje. Eu peço com muito carinho a todos que abrir este vídeo e ver e assistir, pratica esta palavra. Coloque em prática cada palavra e Deus, aleluia, sinto a glória de Deus nessa tarde aqui, falando com vocês. Fará prodígios, maravilhas, coisas que o homem não pode imaginar, o nosso Deus pode fazer. Amém, queridos? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Estamos lendo as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e estas leituras têm sido de um crescimento tão grandioso, de um crescimento tão profundo, ao mesmo tempo tão leve. E eu fico muito grata por todos aqueles que têm compartilhado os vídeos da Irmã Mary, todos aqueles que têm se inscrito no canal, todos aqueles que têm abençoado e sido um missionário na obra do Senhor, nos últimos dias da igreja, na face dessa terra. Amém, queridos? Vamos à leitura? Vem comigo ler Bíblia, que diz assim: exortação à prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Eu vou repetir, irmãos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nos recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Cada vez mais, continueis progredindo. Ai, que coisa linda, que palavra gloriosa, irmãos. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra. Não como o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Luxúria, sensualidade, impureza, exagerada, lascívia. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Irmãos, é muito forte essa palavra. Vamos colocá-la em prática. Vamos santificar, irmãos, mais. Vamos nos afastar de toda luxúria, sensualidade, impureza, todo exagero. Santificar, irmãos, santificar. Porque a Bíblia vem nos exortando, vem nos ensinando palavras verdadeiras de quem foi obediente, teve êxito, teve vitória para contar, afastar da prostituição. O corpo, eu sempre digo, eles só sabem julgar, saiam comprido, cabelo comprido, só sabem julgar, né? Mas eu tenho uma palavra comigo que eu tenho que cuidar, sim, da minha língua. Sim, muito, porque a língua, a maledicência, a murmuração vai fazer muitos ficarem na porta da passagem
para o céu, para a vida eterna. Muitos vão ficar achando que estão indo, que está tudo bem. E não está, não está. Há casos e casos de uma conversa para ter que ser resolvido algo, para que ter que tomar providência, isso entre lideranças, isso é uma coisa, irmãos. Agora, murmurar, falar, criticar ou pré-julgamento, ter certeza que aquela pessoa fez algo se o seu olhinho não viu, cuidado, cuidado. Agora, se aconteceu, Deus é vingador. Irmãos, nós lemos aqui, ó. Nós lemos aqui, ele é o vingador, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o que pode lançar em juízo. Nós não. Paulo ainda diz aqui, ó, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem é? O Senhor. Eu vou ler o versículo 6 novamente, ó. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, ele é contra, né? Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador, Jesus Cristo. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. Irmãos, meditem o que é santificação. Ser santos no Senhor, cuidar do templo do Espírito Santo, santificar. É esse templo adorando ao Senhor em todo instante, em todos os momentos e em toda circunstância. Eu sou crente dentro da igreja, no altar, eu sou crente na praça. Se eu me visto decente, com roupas decentes no altar, porque eu vou louvar, porque eu vou pregar, por que eu não vou me vestir decente quando eu sento em um banco de uma praça? Por que, irmãos, que há uma diferença? Você acha que o Espírito Santo de Deus não está ali com você? Você acha que um pastor não vai passar e não vai ver você daquela situação? Você acha que uma irmã, um irmão não vai te ver com aquele corpo indecentemente vestido? Irmãos, eu não estou julgando aqui, eu não estou. É a palavra. Sim, para a santificação e não para a impureza. Os seus olhos estão em todos os lugares da face dessa terra, meus irmãos. Isso não é religiosidade, não é uso e costume. Eu aprendi que o uso e costume de Deus não é o uso e costume do mundo. Se você anda no uso e costume de Deus, você vai na contramão do mundo e você santifica. Irmã, estreita demais essa porta. Eu não estreito demais a porta, irmãos, é que ela é estreita. Poucos aqui a encontram. É que muitos estão achando que vão para o céu, entrando na porta larga, cheia de bagagens do mundo, cheios do velho homem, e não santifica mais. E aí, irmãos, a porta larga conduz à perdição. Paulo adverte aqui o povo de Tessalonicenses. Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, para habitar em nós. Ora, irmãos, o Espírito Santo de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que quando olhou, o Espírito pairava sobre as águas, mas não se movia de forma que houvesse algo. Mas então ele disse, haja luz, e o Espírito se moveu e houve luz. Ali estava o Verbo. Ali estava a movimentação do céu. No haja luz e houve luz. Ai, demandarava suremai de que barraça. Perdão, irmãos, eu sinto a glória de Deus aqui.
Eu sinto que a graça do Senhor, a santificação do Senhor entra hoje na sua casa e a sua mente será dilatada. E uma vez que o cérebro conhece a verdade, uma vez que o seu coração abre para a verdade, você não tem mais como esquecê-lo. Então, se você continua praticando as práticas do pecado, da prostituição, da lascívia, da luxúria, da sensualidade, sem buscar santificação para o seu corpo, para que haja honra, você vai pecar consciente. E é mais perigoso ainda, diz a Bíblia, é melhor que eu nem conhecesse, porque conhecendo volto a pecar. Mas é um tempo de despertamento para nós, irmãos. É um tempo que não há mais tempo a perder, porque Jesus está voltando. Aleluia. Sinto a glória de Deus aqui. Jesus está chegando. Jesus está prestes a cumprir a sua profecia final de buscar a sua igreja na face dessa terra. Uma das finais, né? Irmãos, essa palavra hoje é muito séria, é muito forte. Não rejeite as coisas de Deus, os conselhos de Deus. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque, porquanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Se você ama, ame mais. Se você já demonstrou amor, demonstre mais. Progrida em amor, mais e mais. Versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Irmãos, que palavra é essa, irmãos? Que palavra gloriosa! E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. Cuidar do que é vosso, não do que é do vosso irmão. Ó, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então, Paulo ensinava aos irmãos, à igreja, a trabalhar, a cuidar do que era deles, a zelar e a amar uns aos outros. E se amasse, teria que progredir, amando mais ainda. Que lindo, irmãos, que conselho, que palavra gloriosa. Versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Se você trabalha, você não vai precisar estar pedindo. Você vai trabalhar, você vai ter. Em nome de Jesus, essa palavra aqui é profética para aquele que está em necessidade, para aquele que está achando que tudo está dando errado. Olha o conselho de Paulo aqui, ó. Se diligenciardes por viver tranquilamente, ó, viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, dignos, balança justa, com justiça, com os de fora e nada venhais a precisar. Porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que coisa mais linda, que conselho glorioso para nós nesta leitura. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele se refere aos que já partiram. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
Ora, uma tristeza, angústia do luto é normal sentir, irmãos. Mas nós temos uma esperança que aqueles que partem com o Senhor estão com Ele guardados. Guardados. Salmo 115 diz, nos últimos versículos do capítulo, ainda diz que eles estão na região do silêncio. Ah, irmãos, nós temos uma esperança. E essa esperança é que há uma vida eterna. Este corpo, esta matéria, ela se dissolve, ela vira, ela volta ao pó que o formou. Mas o espírito volta a Deus que o deu. E a alma, irmãos, nós temos que tratá-la, nutri-la com as coisas espirituais para que ela entre pela porta, a porta que conduz à vida eterna. E esta porta, irmãos, o único que pode abrir ela é a própria porta, é a salvação mediante a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua alma, você está em perigo. Em perigo. A sua eternidade está em perigo. Sinto a glória de Deus. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, quem aqui já leu esta palavra? Você já leu essa palavra? Você já meditou nessa palavra? Qual é a sua esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então eles estão na região do silêncio, eles não podem te ouvir, eles não podem falar contigo, eles não podem te responder, eles estão dormindo, eles estão dormindo. Em sua companhia trará os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum nós vamos ao céu antes dos que dormem. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada as trombetas de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Oh, que dia glorioso, irmãos! Aquele seu ente querido que morreu em Cristo Jesus será ressuscitado. Será ressuscitado, receberá um corpo de glória. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar das trombetas de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, querido. Eu almejo poder ouvir o toque da trombeta. E se a irmã Mary partir hoje, amanhã, não sei quando, que este corpo tombar ao pó, o meu espírito volte a Deus e a minha alma, que já foi perdoada de todos os pecados pelo sangue de Cristo na cruz, possa sim receber o corpo de glória incorruptível e encontrar com meus irmãos nos ares. Amém, queridos? E você? Você tem essa convicção? Eu te convido, se você não tem, o Senhor, o sangue de Jesus Cristo, perdoa todos os teus pecados. Ele é misericórdia.
Ele é amor. Aleluia. Ele te convida a escrever o seu nome no livro da vida do réu, no rol dos herdeiros do céu. E vir com ele para esta caminhada, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é o pão, ele é a água viva. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, enche a sua alma desta esperança que nós lemos hoje e creia na volta do Senhor Jesus. Ela será certa. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, se Deus assim nos permitir e a trombeta não tocar. Deus abençoe.